Olá, bom dia. Na aula passada eu não sei o que aconteceu com o vídeo, mas enfim, ele estava um pouco escuro. Vamos refazer, né? Vamos falar novamente sobre. Então, vocês deveriam pesquisar sobre as formas de resistência durante a República Velha. Por quê? Quando foi proclamada a República no Brasil, lá em 15 de novembro de 1889, como vocês viram no texto lá da aula de História, a gente viu que não houve uma participação muito popular, e que mesmo aqueles que tiveram alguma participação não tiveram, o retorno que eles esperavam. Então, muitos aguardavam e tinham vontade de que houvessem projetos sociais, o que não aconteceu. Então, a gente teve revoltas tanto nas cidades, que a gente chama de revoltas urbanas, quanto no campo, que a gente chama de revolta rural. Então, as principais que aconteceram na cidade foram a revolta da vacina, a revolta da chibata e a gente teve a revolta da armada também, que foi um pouquinho antes. E no campo a gente tem a Guerra do Contestado e a Guerra de Canudos. Na cidade de São Paulo, a gente também tem um exemplo de operários. Por que operários? Porque durante o início da República, a gente também teve um aumento da produção industrial no Brasil. Então, você vai ter o movimento operário de 1917, que são os operários lutando por melhores direitos de trabalho, Se hoje a gente tem carteira assinada, horas de trabalho, infelizmente no nosso país a gente não tem muita gente, dessa forma, o trabalho informal neste momento está muito alto, mas se em algum momento, essa carteira de trabalho ajudou tantas pessoas, foi graças a aqueles que lutaram, E um deles foi esse movimento que aconteceu em São Paulo. Então, o que eu pedi? Para vocês pegarem uma folha de papel em branco, Uma folha normal de papel em branco. E que ao invés de vocês utilizarem uma cartolina, Porque a gente está em pandemia, então a gente tem que evitar sair na rua. Ah, professora, mas eu só tenho folha de rascunho, atrás tem algo impresso, tem um desenho, não importa. O que importa é que a parte que você vai me mostrar, você tem que estar, aqui em branco, a folha pode ser rosa, azul, eu tenho que entender o que você escreveu, tá bom? Então, como eu sempre falo, vou dar um exemplo. Vamos dizer que você tem que escolher. Deixa eu confirmar aqui o que eu pedi, se foram 2. Eu pedi, uma representação sobre pelo menos 2 movimentos sociais do período. De preferência, escolhe um período, uma revolta do campo e uma revolta, rural. Então, vamos dizer que você escolheu a revolta da chibata. Então, você vai pegar a folha, vai fazer um título. Revolta da chibata. A imagem tá espelhada, tá, gente? E aí, sempre que eu falo pra vocês que vocês vão pesquisar. Deixa eu pegar uma caneta menor. Onde que aconteceu a revolta da chibata? Onde? Qual foi o lugar? Onde? Aí você vai responder. Quando? Quando que isso aconteceu? Ela aconteceu durante um ano só? Por um período de 2 anos, Qual ano que isso aconteceu? Ou qual o século que aconteceu, tá? Se escolher colocar o século, tem que ser em numeral romano, tá bom? Onde, quando, por quê, Qual que foi a motivação, dessa revolta? Por que as pessoas desse movimento se revoltaram? E as consequências. O que aconteceu no final? Aqueles revoltosos, eles conseguiram o que eles desejavam? Eles conseguiram uma vitória ou não? Então, é isso que você vai fazer. E aí, isso aqui é uma revolta urbana, da cidade. Aconteceu na cidade não vou falar que é spoiler, Vocês têm que pesquisar. E aí, você vai pegar uma outra folha e você vai fazer o da revolta rural.
Esse aqui eu vou fazer, vou escolher a Guerra do Contestado. Esse aqui aconteceu mais no Sudeste e esse aqui no Sul do Brasil. Vai ter que falar o nome do estado, tá? Que aconteceu. E aí a mesma coisa, onde, quando, por quê, consequências. Ah, professora, eu não tenho canetinha, não tem problema. Faz a caneta com uma letra maior e que eu consiga ler. Professora, eu sei fazer slide, posso fazer no slide? Pode fazer no slide. Não pode copiar slide pronto da internet, tá? Professora, eu sei usar a ferramenta Google Desenho, posso usar? Pode usar a ferramenta Google Desenho, não tem problema, tá? Então, aqui, ó, Guerra do Contestado. Esse ficou até mais bonitinho. Onde, quando, porquê e a consequência. Outra coisa, muito importante, coloquem a bibliografia. Não pode deixar de colocar de onde você tirou a sua pesquisa, tá bom? Eu deixei um recadinho sobre a questão da nota do primeiro bimestre. Eu espero que mais alunos participem, porque já chegou até mim que tem aluno que não tá participando só porque não quer, não é porque não tem condições de acessar. Então, assim, como eu sempre falo na aula para vocês, o aprendizado é uma questão de escolha, né? Você que escolhe se você vai aprender ou não. Eu, às vezes, posso ver um aluno copiar do colega e eu não vou falar nada, sabe por quê? Porque aquele que tentou fazer, ele vai aprender. Aquele que passa o ano todo só copiando, ele não vai aprender, mas eu não posso obrigar alguém que não quer aprender, tá? Então, eu espero que vocês comecem a participar mais das aulas. As professoras estão disponíveis para vocês durante o horário de aula. Eu, a Lilian e a Carla. Durante o dia também, quando mandam mensagens lá no chat, alguns alunos têm contato com o WhatsApp, mandam mensagem de WhatsApp. Só não pode ser muito tarde da noite e nem final de semana, aí eu não respondo, tá? Mas ao longo da semana a gente tá ajudando os alunos que têm dificuldades, então escolham aprender, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.